Bem-vindo ao nosso canal Despertar. Aqui é o momento em que você vai descobrir fatos de achados, você vai descobrir textos hebraicos do Talmud, do Torá, que no português às vezes não há uma tradução correta. Vamos tratar de assuntos aqui sobre os Nefelins, os Anunnakis, vamos falar sobre os OVNIs, vamos falar sobre os deuses dos antigos deuses de Abraão, que era o El Shaddai, o El. Vamos falar sobre os deuses semitas, os deuses dos hebreus, porque eles não eram... houve um tempo que eles eram politeístas, eram vários deuses, várias deusas. Então vamos tratar desses assuntos aqui no Despertar. E hoje eu quero fazer uma pergunta e depois dessa pergunta fazer uma introdução e vamos tratar sobre quem criou o cristianismo. É uma grande pergunta que se faz há muitos e muitos anos. De fato, quem criou o cristianismo foi Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador? Será que foi Jesus que levantou a bandeira do cristianismo ou teve outros? Na verdade, não foi Jesus Cristo. Jesus não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foi um cidadão chamado Constantino. Constantino criou o cristianismo. Mas vamos saber um pouquinho da história de Constantino. Por que ele criou o cristianismo? Bem, o Império Romano ele não aceitava de maneira alguma algum grupo, seja religioso ou político, levantar contra Roma. Qualquer suspeita de grupo, eles eram julgados e condenados. Foi acerca de Jesus. Jesus foi condenado e julgado por formar grupos e ele entendia que era um grupo político que podia ameaçar o Império Romano, certo? Mas então, o que aconteceu? Houve uma grande perseguição contra os que eram seguidores do caminho, vou já explicar isso, e houve essa perseguição e durou muitos anos mesmo, 100, 200 anos de perseguições. Então, o que aconteceu? Constantino era um bom soldado, militar do Império Romano, conquistou várias guerras para o Império Romano, conquistou várias cidades para o Império Romano, mas nunca subiu de cargo. Ele sempre quis ser um governador e nunca conseguia. Já o seu pai era um governador de uma província de Romana e ele soube que seu pai estava doente, então o que ele fez? Ele deixou de lado o Império Romano e foi apontar seu pai, que tomava conta de uma província romana, e ali seu pai faleceu e ele tomou de conta da cidade e levantou um grande exército e começou a conquistar. E ele via que essa perseguição contra os seguidores do caminho ainda continuava. O que ele pensou? Bem, esses caras são inimigos do império, né? Então vamos fazer o quê? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então vou transformar os seguidores do caminho em meus amigos. O que ele fez? Pro lado dele, ele teve uma visão, entre aspas, de uma cruz. Então ele disse que a lei, agora a religião oficial não era mais os arianismo, seria agora o cristianismo. E a cruz seria o símbolo dessa nova religião do cristianismo. Então Constantino, ele faz, até anotei aqui, no século 325 depois de Cristo, um concílio de Nicéia, que foi em Istambul, a cidadezinha lá em Istambul, aonde ele convocou todos os religiosos, tanto hebreus como bispo, arcebispo, ou todas as religiões. O ecumenismo se encontrou ali no Concílio de Nicéia e aonde foi decidido os livros que seriam dotados como inspirados pelo Espírito Santo e outros não. Então foram queimados alguns livros e outros foram jogados trancados em chaves até hoje. Ninguém sabe cadê esses livros e são chamados livros desconhecidos, livros apócrifos ou livros de segredos. Bem, então quem criou o cristianismo foi Constantino, exatamente só com pessoas hereges. Eusébio e outros mais, Ogênios, que era ariano, foram tradutores da Vulgata e Septuaginta. Então você está hoje usando uma Bíblia, que é uma tradução da Vulgata Latina, traduzida por hereges, por homens que não temiam a Cristo, mas traduziram do jeito que eles quiseram, colocaram nomes lá do jeito que eles quiseram. Algumas traduções eles modificaram a palavra que era para ser pai, botaram Deus, onde era para ser Espírito, eles botaram Cristo, onde era para ser Cristo, botaram Espírito. Então houve uma grande
sabe? Mudança de palavras que o hebraico, como usa somente consoantes, as vogais são colocadas quando há um ponto e um traço, você sabe muito bem disso. Então aconteceu o quê? Ele levantou a bandeira do cristianismo com essa Bíblia que nós temos hoje, da Vulgata Latina, porque a Septuaginta não foi aceita, tornou-se como herege, porque havia outros livros importantes para nós que estudamos e ele não adotou. Mas eu quero dizer que em Atos dos Apóstolos, lá você pode ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aí, versículo do 12 até o 24, lá tem que Paulo diz que eles eram os que eram de Cristo, eram chamados seguidores do caminho, e o símbolo deles, eles passaram a adotar o símbolo do peixe, que simbolizava a multiplicação. Então, a multiplicação do rebanho, do povo. Então, aqueles que se convertiam, botavam em suas casas um peixe, que ali era um filho de Cristo, que tinha aceitado Cristo como seu Salvador. Então, aconteceu o quê? Alguns desses que não adotaram a doutrina de Luterano, ou a doutrina ariana, a doutrina de Calvino, outras doutrinas, eles foram perseguidos. Constantino pegou pesado, queimou muita gente, porque muitas pessoas tinham o dom do Espírito Santo que curava enfermos, expelia demônios, e eram datados e dito como eles de fato que eram bruxos. Olha só, e matavam. E todo aquele que procurava traduzir a Bíblia eram condenados e mortos. Então, só quem podia traduzir a Bíblia eram os reis e sacerdotes, com autorização de Constantino. Depois de tudo isso, de tantas guerras, de confusões, alguns reis traduziram suas próprias Bíblias do grego para o inglês, e assim como foi o King James, o rei Jaime, o rei Henrique e outros reis que traduziram sua própria Bíblia, entendeu? E até a King James é uma que é mais próxima à do hebraico, entendeu? Então, o cristianismo foi criado como uma religião. A palavra religião, que quer dizer no latim, que foi traduzido, religare. Então, o cristianismo, na verdade, foi criado para ligar, para prender, para algemar pessoas. O intuito de Constantino não foi servir a Jesus Cristo, todo mundo servia. Não, o intuito de Constantino foi algemar através do cristianismo. Por isso nasceu a Igreja Católica, ó. Igreja Católica, certo? Catolicismo. Então, cismo é religião. Catolicismo, budismo, vamos botar aqui, protestantismo, ok? Judaísmo, tudo que é ismo, judaísmo, entendeu? Hinduísmo, islamismo, tudo é religião, que é religar, que é prender pessoas, fazer escravo dos seus dogmas, dos seus pensamentos, de suas teses, e assim foi. Então a igreja atual, na verdade, ela é escrava do sistema religioso mau e perverso. E o pior é que é um sistema político e mau e perverso. A igreja tinha um poder. A igreja tinha um poder, os reis só tomavam alguma decisão, que se o Papa, na época dos reis, tinha que dizer o que era para ser feito ou não ser feito. Condenava, quem condenava era a igreja, quem matava era a igreja em nome de Deus. Então, em nome de Deus se matou muita gente. Não é só com Constantino, não. Se matou em nome de Deus antes de Constantino, na época de Moisés, na época de Josué. Já matava em nome de Deus, vai lá e mata. Tá entendendo? Então, para mim, o evangelho verdadeiro é o de Jesus Cristo, que pregou o amor, pregou a paz, pregou a união, pregou o perdão, a salvação, coisa que o judeu não crê em salvação, coisa que o Deus de Israel nunca falou de salvação para eles, era só salvação terrena do inimigo. O meu Deus salvará eu do meu inimigo, não deixará eu passar fome. Pronto, era só isso. Mas Jesus não, Jesus veio nos salvar, veio nos resgatar desse sistema mau e perverso, dessa lei que era 413 lei, aliás, 613 lei,
constava de ordenança que era prejudicial à nossa vida e até nos condenava. Então, era uma lei de condenação e morte, uma lei de condenação e morte. Eu sei que tem muitos adeptos da lei, que gostam da lei, gostam do passado, gostam de viver falando dos profetas, gostam de viver falando das guerras que aconteciam, mas se você parar, se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa bem sóbria, uma pessoa espiritual, que tem o Espírito Santo, se você parar para pensar, é uma coisa terrível. É muito assassinato, é muita morte de mulher grávida, de criança, de roubo, de escravidão, de tocar fogo na cidade. É uma coisa muito má. Jesus veio nos libertar disso aí. Ele não quer isso, ele não quer desunião, ele quer paz, ele quer amor, ele quer que você se vá com amor e carinho. O cristianismo nós não somos cristãos, nós somos seguidores do caminho. Cristãos é uma sigla de Constantino, que criou isso como uma religião para escravizar pessoas. E o sistema está aí até hoje. E o sistema, nos dias atuais, está ainda envolvido novamente com a política. Agora não mais que é reis, nem rainhas. Agora são presidentes, governadores, e aí vai afora. E a igreja está envolvida. A igreja tem sempre o seu papel ali, principal, em alguns argumentos políticos, infelizmente. Então quer dizer que quem criou o cristianismo foi Constantino. Quem criou o evangelho de seguir o caminho foi Jesus Cristo. Então siga o caminho de Jesus Cristo. Não tem uma pessoa maravilhosa como ele. Não existe um ser que merece adoração. Você tem que falar dele, da nova aliança. Esqueça o passado. Fale da nova aliança que Jesus Cristo veio nos trazer vida e com abundância, salvação eterna. Vem nos curar, vem nos dar amor, vem nos proteger. Ainda que nós temos luta nesse mundo, tribulações, que é impossível não ter. Vivemos num mundo onde estamos num corpo de carne, e esse corpo, o nosso espírito está aprisionado neste corpo. Paulo disse, quem me liberar do corpo dessa morte? Então, Paulo está dizendo em outras palavras que ele estava preso nesse corpo, queria estar junto ao Pai, Jesus Cristo, que é o nosso Rei. Então, sirva a Cristo. Eu espero que você tenha aberto a sua mente, que você tenha entendido o que é o cristianismo. Então, cristianismo não tem nada a ver com Jesus Cristo. Obrigado por sua atenção. Eu espero que você cresça na graça e que você cresça no conhecimento.